Temos a impressão de que nunca se falou tanto de política no Brasil quanto nos últimos anos? Sim, mas isso quer dizer que houve boa qualidade no debate político de tempos recentes? Não. Isso eu duvido. As redes sociais é um fenômeno que ainda não sabemos lidar e também não sabemos tirar delas o melhor proveito. Tanto é que a disseminação desenfreada de fake news comprova isso. As duas últimas eleições são um grande exemplo do quanto o brasileiro ainda sem discernimento político e principalmente sem consciência de classe se deixa enganar por conceitos rasos, notícias falsas e contextualizações equivocadas. Hoje iniciaremos uma série de vídeos aqui no canal Teles da Luz para aprendermos juntos alguns conceitos básicos sobre política. Nossa pretensão é essa mesmo, aprender junto com vocês, na intenção de enriquecer o debate, trazendo informações contextualizadas e as mais próximas de nossa realidade sobre palavras e expressões que vemos sendo utilizadas por aí, mas muitas vezes sem entender seus reais significados. Neste vídeo abordaremos pelo menos 4 conceitos básicos, cujos nomes são palavrinhas que ouvimos, lemos ou até mesmo falamos todos os dias. São eles: cidade, cidadania, direitos e Estado, com letra maiúscula, hein? Antes, vou exercer o meu direito de pedir a você o like neste vídeo, pedir sua solidariedade no ato político de se inscrever no canal e compartilhar também esse vídeo. Assim, você espalha conhecimento e ajuda demais a fazer com que o nosso canal cresça. Antes de qualquer coisa, é importante entendermos que a política é uma ciência social. Muita gente estudada no assunto discute a melhor forma de definir o que é política, mas aqui vamos considerar que, como ciência social, política é a ferramenta que procura regular as relações humanas, interpretando seus diversos aspectos e atendendo os seus múltiplos interesses, sem jamais faltar com os princípios de justiça e de igualdade em direitos. Podemos dividir os vários tipos de agrupamentos sociais em comunidades. Por exemplo, as comunidades indígenas têm características e interesses em comuns, mas que são diferentes das comunidades LGBTs. Outras comunidades são as classes trabalhadoras, que são regidas por leis gerais, mas também leis específicas para cada categoria de trabalhadores. As leis que regem as necessidades específicas das comunidades dos idosos são diferentes das leis que regem as necessidades das crianças. Esses são somente alguns exemplos de comunidades políticas que convivem juntas. A política, como ciência social, vai procurar entender o processo de formação de cada uma delas e também as suas demandas específicas para sugerir e estabelecer práticas que atendam essas demandas, sempre com a intenção de promover a harmonia nas relações entre elas. Claro que estamos falando do ideal político e não dos interesses políticos, que também abordaremos nessa série de vídeos mais pra frente. Bom, agora que já entendemos o que é política e o que é uma comunidade política, vamos para os 4 conceitos básicos que falamos há pouco. O primeiro conceito é o de cidades. O Brasil conta com mais de 5.000 prefeituras que enfrentam enormes desafios para promover melhorias na vida pública das pessoas que vivem em cada uma delas. Mas falaremos melhor sobre isso num vídeo específico. Por agora, precisamos entender que o surgimento das cidades tem relação direta com a religião. Isto porque, na antiguidade, quando pequenos grupos de humanos se reuniam por interesses em comum, eles também viviam isolados entre si e a religião é que fazia a regulação do que podia e do que não podia ser feito dentro de um grupo. Essa regulação, claro, variava de agrupamento para agrupamento. Com o tempo, os grupos se uniam a outros grupos quando percebiam interesses em comum e similaridades nos hábitos e também nas crenças religiosas, fazendo com que grupos maiores surgissem e eles iam ficando cada vez mais complexos. À medida que estes grupos se fixavam num território, iam então surgindo as cidades, que sempre foram e ainda são
áreas geográficas onde estão aglomeradas pessoas que partilham de características em comum, seja no meio de vida, nos interesses comerciais, nos aspectos culturais, enfim. Hoje, vemos uma grande diversidade dessas características em muitas cidades, principalmente as maiores, e todas elas estão sujeitas a uma administração que tem por dever atender às demandas de seus moradores, como nós já falamos aqui. E é importante lembrar que cada país adota seus critérios para definir o que é cidade. E a gente pode falar isso também num outro vídeo específico. À medida que os pequenos grupos se uniam a outros, surgiram os governos das cidades, substituindo a figura dos líderes familiares, ou de clãs ou de tribos. Os governos são um fator essencial para o funcionamento de qualquer comunidade política, não importa seu tamanho e as suas particularidades. A religião desempenhava papel importante em qualquer cidade nos tempos passados, como nós já dissemos, e ainda temos muitas cidades e países cujas leis são ainda hoje reguladas por princípios religiosos. Mesmo nos países onde as leis não são baseadas em conceitos religiosos, vemos a religião desempenhar grande influência ainda, como por exemplo os feriados religiosos no Brasil. Mas esse é um assunto para outra hora. Agora que entendemos um pouco sobre o que é cidade, vamos falar de cidadania. Segundo a tradição ocidental, a política surgiu na Grécia e lá se entendia que a cidade só podia prosperar com a participação ativa de seus moradores, ou seja, os seus cidadãos. Embora sempre houvesse um conjunto de normas ou leis a serem respeitadas, o principal diferencial estaria na não existência de uma autoridade soberana. Exatamente, a não existência de uma autoridade soberana. Isto quer dizer que as cidades não podiam ser governadas através das ideias de uma pessoa apenas e os seus caprichos, mas a fonte de autoridade deveria partir da própria comunidade. E essa autoridade seria preservada pelas próprias pessoas que participam dela, ou seja, pelos próprios cidadãos. Na antiguidade, quando a religião regulava as leis, o cidadão era aquele que participava do culto à cidade e da cidade onde morava, claro, para ter garantido seus direitos civis. Normalmente, estrangeiros no geral não tinham esses direitos. Porém, a própria ideia de direitos civis não significava que todos os seus moradores tinham acesso. Em Atenas, por exemplo, crianças, migrantes e imigrantes e escravos não tinham muitos direitos civis. E as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, pois só estes eram considerados cidadãos. Nos dias de hoje, existe o consenso de que um cidadão é um membro do Estado que usufrui de direitos civis e de direitos políticos, onde também desempenhará deveres estabelecidos na sociedade a qual pertence. Esses direitos são estendidos a todas as comunidades, sejam elas de crianças, de idosos, de imigrantes, de LGBTs, etc. Claro que esses direitos e deveres também serão distintos em cada uma das cidades, que são estabelecidos por fatores múltiplos. E esse é um assunto tão complexo que a gente também vai deixar para abordar num outro vídeo. Agora que você entendeu o que é cidadania e o que é ser cidadão, vamos falar um pouco dos direitos básicos e direitos civis. Podemos dizer que uma sociedade civilizada só é possível quando ela consegue garantir direitos básicos a todos os seus cidadãos, bem como controlar as infrações dos que não cumprem com os seus deveres. As primeiras comunidades políticas só foram possíveis de serem organizadas porque as pessoas envolvidas nelas concordaram em se submeter a uma autoridade em troca de terem garantidos os direitos básicos. E é aí que nascem os direitos civis, que se diferenciam dos direitos básicos. Direitos básicos são aplicáveis a qualquer indivíduo, independente da comunidade em que ele vive. Os direitos civis são próprios de uma comunidade política.
Há uma grande dificuldade em estabelecer com exatidão o que seriam esses direitos básicos e esses direitos civis, porque elas variam de acordo com contextos históricos em que cada comunidade política se encontra. Através da história, vimos governos negarem direitos aos cidadãos, e nos dias atuais, por diversos motivos, sendo nenhum justificável, que fique bem claro aqui, sofremos com a falta de políticas públicas para garantir esses direitos. Já os direitos políticos estão muito mais relacionados com a atuação do cidadão na vida pública, seja da cidade ou do país em que ele vive. São os direitos políticos que garantem a participação do cidadão no processo político da sociedade onde ele vive. Através da história, vimos esses direitos serem ainda mais negados. Nas ditaduras, por exemplo, um dos direitos mais conhecidos é sempre negado, que é o de liberdade de expressão. A falta de educação que promova o discernimento político, por exemplo, contribui para a alienação dos cidadãos, impedindo que eles atuem no processo político das cidades onde eles vivem. Com isso, a maioria dos cidadãos não entra em conflito com quem está no poder, e quem está no poder fica em situação mais confortável. Esse também é um outro assunto que abordaremos nesta série. E agora que você entende um pouquinho sobre o que é direito político e a diferença do direito civil, vamos então terminar o nosso assunto falando sobre o que é Estado. Um tópico muito complexo, e na ciência política ele é muito debatido com várias definições, mas em todas elas é mencionada a capacidade que uma comunidade de indivíduos tem de usar a força para regular a sua convivência social, considerando todas as suas diversas particularidades e interesses mútuos. Exatamente o que você pensou. O Estado é aquele que controla a conduta de cada um de seus habitantes, no que é conhecido como monopólio da violência. Além de definir o Estado, é importante também entendermos como ele se organiza, para que entendamos as diferenças dos sistemas de governos e das formas de governo. Sistemas de governo e formas de governo parecem a mesma coisa, mas não são. E sobre isso trataremos no próximo vídeo. Por isso é importante que você acione o sininho do canal, assim você será sempre notificado sobre vídeos novos aqui no canal Telos da Luz. Se não for inscrito, inscreva-se antes e só depois acione o sininho. Acompanhe os outros vídeos dessa série e faça aí seus comentários, mas com educação e respeito, ok? Até o próximo vídeo.